Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo.
Sejam muito bem-vindos, meu amigo e minha amiga. Vamos aqui iniciar o nosso módulo da Lei 12.850 de 2013, Lei de Organização Criminosa. Vou jogar aqui na tela para você acompanhar comigo, ó. Lei 12.850 de 2013, Organização Criminosa, tá? Ou organizações criminosas. Uma lei muito importante, tá? Importantíssima. E aqui eu vou falar o seguinte, né, nessa nossa pequena introdução. Você tem uma cobrança tanto do aspecto legal, essa é uma lei que tem muitos detalhes na letra da lei, vários. Você tem colaboração premiada, que é recheada de detalhes, infiltração de agentes, dentre vários outros temas, tá? Você tem cobrança jurisprudencial também, tá? A gente não pode deixar de lado a jurisprudência, claro, na profundidade necessária para a carreira policial, mas nós temos que ficar de olho, tá? E uma ou outra discussão doutrinária, beleza? E eu vou abordar tudo isso com você com base no aprofundamento necessário para a carreira policial, beleza? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui, ó. Lei 12.850 de 2013, Organizações Criminosas. Vamos para o item 1, que são os aspectos iniciais. Nossa aula é toda numerada aqui para ficar mais fácil de você estudar. E dentro desses aspectos iniciais, item 1.1, evolução no tratamento legislativo. Esse é o primeiro ponto que eu trago na aula. Por quê? Porque é importante que a gente tenha ao menos uma noção. A gente vai aprofundar demais nesse ponto? Não. A gente vai ter uma noção de como caminhou a nossa legislação ao longo dos anos no tratamento da criminalidade organizada. A gente tem que saber isso aqui, tá? Porque cada vez mais, infelizmente, a criminalidade organizada tem ganhado espaço no nosso país, né? Vide aí os crimes do Novo Cangaço, que eles cercam cidades ali, né? Impedem a ação da polícia, roubam bancos, por exemplo. Então a gente precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado da lei de organização criminosa. E para isso, para que a gente possa contextualizar, a gente vai olhar de forma bem objetiva a nossa evolução legislativa nesse tratamento da criminalidade organizada. Pode ser perguntado para você numa objetiva e, porventura, numa discursiva da carreira policial. Então, muito cuidado. Mas vamos lá. Olha só. Basicamente, uma das primeiras leis a tratar do tema criminalidade organizada, item 1 aqui para você, foi a Lei 9.034 do ano de 1995. Tá? Foi essa lei aqui. E essa lei, ela trazia ali no seu texto, basicamente, meios de prova e procedimentos, vou abreviar aqui para a gente, procedimentos investigatórios, tá? Basicamente isso. Meios de prova e procedimentos investigatórios que poderiam ser utilizados na investigação de organização criminosa, mas não só, tá? De associações criminosas em geral, e a lei trazia quadrilha ou bando também, tá? Só que quadrilha ou bando é um nome que não existe mais. Hoje o nome lá no Código Penal é a associação criminosa. Então essa lei 9.034 de 1995, ela trazia alguns meios de prova, procedimentos investigatórios, por exemplo, infiltração de agentes, tá? A ação controlada, meios de prova para que os órgãos da persecução penal pudessem investigar delitos de organização criminosa e de associações criminosas em geral, tipo o artigo 288 lá do Código Penal, que é o delito de associação criminosa. Basicamente era isso que essa lei trazia. Muito bem. Só que nós tínhamos um problema em relação à organização criminosa. Qual que é o problema, professor? Veja, essa lei, ela trazia ali meios de prova para serem aplicados, dentre outros, na apuração de organização criminosa, mas ela não trazia o conceito de organização criminosa. Ela não falava o que era uma organização criminosa. Ela também não trazia o delito de organização criminosa. Isso era um problema. Eu vou colocar aqui para você, para a gente ir esquematizando, porque isso é importante, ó. Essa lei, ela não trouxe o conceito de organização criminosa. Vamos abreviar aqui ORCRIM, que significa organização criminosa, tá? Ela não trouxe o conceito, o que era
uma organização criminosa. Ela também não trouxe o delito, o crime de organização criminosa. O delito de organização criminosa. E aí nós tínhamos um problema. Porque para a maioria, qual que era o entendimento da maioria? Olha, embora ela cite a organização criminosa no seu texto, como ela não traz o conceito de organização criminosa, como que a gente vai aplicar esses meios de prova para apurar uma organização criminosa se a gente não sabe o que é organização criminosa? Então, para a organização criminosa, prevalecia que o texto legal não poderia ser aplicado, tá? Não poderia aplicar ali essa infiltração de agentes que estava lá, ação controlada, porque ninguém sabia o que era organização criminosa. Veja como o legislador trata, de vez em quando, os temas, né, aqui do nosso ordenamento. Pô, você fala aí que existem meios para ajudar na investigação de organização criminosa, mas você não fala o que é organização criminosa? A gente precisava de um conceito legal. Muito bem, tínhamos esse problema. Veja, avançando aqui no nosso tratamento legislativo, tá? No item 2, deixa eu pegar aqui o azulzinho, nós tivemos a chamada Convenção de Palermo. Essa Convenção de Palermo é uma convenção internacional, só que ela foi internalizada no nosso ordenamento jurídico por meio de um decreto, que foi o decreto 5.015 de 2004, tá? E aqui, veja, eu não quero que você decore número de decreto, número de lei. O objetivo não é esse. O objetivo é que você entenda o raciocínio. Porque o raciocínio, ele pode ser exigido de você e vai te dar substrato também para uma eventual discursiva ou redação, tá? Muito bem. Então, posteriormente, nós tivemos essa convenção internacional, que foi a Convenção de Palermo, que o Brasil internalizou. Foi internalizada no nosso ordenamento por meio de um decreto. Excelente. O que tem essa convenção? Veja, essa convenção, ela trouxe, houve a previsão, o conceito de organização criminosa, de ORCRIM. Ela trouxe o conceito de ORCRIM. Aí você vai me falar, professor, então acabou o problema. Nós não tínhamos o conceito de organização criminosa, agora a Convenção de Palermo, que foi internalizada por meio desse decreto, trouxe um conceito de organização criminosa. Excelente. As leis, né, como por exemplo a 9.034 que a gente viu, dentre outras, você tinha outras leis que também citavam o termo organização criminosa, mas não definia o que era. A antiga lei de lavagem de capitais, por exemplo, né, a antiga redação, dentre várias outras. Então essas leis agora podem se utilizar do conceito da Convenção de Palermo internalizada pelo decreto. É ou não é? Não, tá? Pelo menos por STF e por STJ não. Qual que é o problema? Veja, esse conceito de organização criminosa da Convenção de Palermo, segundo, embora tivesse divergência, tá? Segundo a maioria e o entendimento dos tribunais superiores, ocasionava uma violação ao princípio da legalidade. Por quê, professor? Veja, olha o raciocínio e vê se essa corrente não tem razão. Essa corrente vai entender o seguinte, olha, na verdade, você utilizar esse conceito que está numa convenção internalizada por um decreto, vai ferir o princípio da legalidade. Você não pode ter ali um decreto que traz uma norma penal incriminadora. E nesse caso, o conceito de organização criminosa vai impactar diretamente no direito penal. O conceito de organização criminosa, ele vai impactar na caracterização de crime, tá? Porventura ali, ou de norma penal incriminadora. Então, na verdade, esse conceito ele tem que existir por meio de uma lei, em sentido estrito, né? Lei ordinária ou lei complementar. Esse é o princípio da legalidade. Eu não posso ter uma lei que vai impactar, no caso aqui de norma penal incriminadora, impactar na caracterização de crime, sendo estabelecido por meio de decreto. Não pode, que internalizou a convenção, isso fere o princípio da legalidade.
tá? Então, para a maioria, embora você, né, tivesse divergência, para a maioria, inclusive STF, por exemplo, esse conceito da Convenção de Palermo não poderia ser utilizado. Por quê? Porque feria o princípio da legalidade, estava ali internalizado por meio de um decreto. Professor, então o problema não acabou? Não. Veja só a quantidade de problema que essa temática de criminalidade organizada enfrentou ao longo dos anos. Mas vamos continuar, tá? Sendo o objetivo naquilo que nos interessa. Muito bem. Posteriormente, item 3, tá? Na nossa linha do tempo, tivemos a edição da Lei 12.694 de 2012, que você não precisa decorar, é só entender o raciocínio, tá? Essa lei, que está em vigor atualmente, inclusive, ela dispõe sobre o processo e julgamento colegiado de crimes praticados por organização criminosa. Crimes praticados por organização criminosa, tá? Traz vários pontos aqui, tá? É uma lei que traz vários pontos, mas qual que é o importante para a gente nesse momento? Veja, essa lei finalmente trouxe, vou colocar aqui para você, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Trouxe o conceito legal de organização criminosa, de ORCRIM. E olha o que eu coloquei aqui para você, ó. Ela trouxe o conceito legal, ou seja, o conceito previsto na lei, tá? Conceito legal de organização criminosa. Eu posso utilizar desse conceito previsto nessa lei? Posso, porque está estabelecido por lei. Então, nesse caso, atende ao princípio da legalidade. Tudo certo, tá? Essa lei não trouxe o delito de organização criminosa. A gente vai ver agora que eu vou colocar para você. Beleza, professor, é só isso? Não. Último ponto aqui, para a gente já entrar na nossa lei objeto de estudo. Veja, um ano depois, ou melhor, no próximo ano, né? Não deu um ano direitinho, mas foi no próximo ano, nós tivemos a edição da Lei 12.850 do ano de 2013, tá? Que é a nossa atual lei de organização criminosa. A nossa atual lei de organização criminosa. Primeira coisa que você tem que saber, ó, essa lei 12.850 de 2013, que é a lei que a gente está estudando, a atual lei de organização criminosa revogou essa lei 9.034 de 95, tá? Que era a antiga lei de organização criminosa. Foi organizado, ó, foi revogado, tá? Foi revogado. Hoje, a nossa lei de organização criminosa é essa aqui, ó. Muito bem, vamos entender aqui para arrematar o nosso raciocínio. Essa lei 12.850 de 2013, ela também trouxe um conceito legal de organização criminosa, assim como a lei anterior, assim como a lei de 2012. Só que ela não fez só isso, ela trouxe mais uma pancada de coisa. Então eu vou te falar o que está contido nessa lei 12.850 e tudo isso que eu vou te falar a gente vai estudar ao longo da aula. É bastante coisa, porque é uma lei complexa, mas a gente tem que entender. Então o que essa lei trouxe? Em resumo, primeiro, prevê outro conceito legal de organização criminosa, que está lá no artigo 1º, parágrafo 1º. A gente vai estudar no próximo item, tá? Então ela traz o seu conceito de organização criminosa. Mas não é só isso. Ela também tipifica, ou seja, traz o delito de organização criminosa propriamente dito. Você vai ver que uma coisa é o conceito de organização criminosa, outra coisa é o delito de organização criminosa. Você vai aprender isso aqui, tá? E ela traz outros crimes também, não só o de organização criminosa, traz outros crimes correlatos, que estão no artigo 18 até o artigo 21. Ela ainda dispõe sobre a persecução penal e meios de obtenção de prova aplicados ao contexto da criminalidade organizada. Tá? Ela traz aqui colaboração premiada, infiltração de agentes, tá? Ação controlada, tudo isso, todos esses meios de obtenção de prova, dentre outros que ela cita brevemente. E são meios que caem muito em prova, por quê?
Porque são meios que a lei trouxe para que a gente pudesse apurar delitos de organização criminosa. Os crimes de organização criminosa, ou a organização criminosa em si, ela é uma estrutura que tem um certo grau ali de organização. Não é algo simples, tá? É difícil você apurar delitos praticados por organização criminosa. Você precisa de meios de obtenção de provas sofisticados, que vão ser ali suficientes para conseguir apurar os delitos praticados por organização criminosa, o crime de organização criminosa, tá? Isso é feito pela lei. Ela traz ação controlada, infiltração de agentes, colaboração premiada, tudo isso a gente vai estudar. Além disso, a lei altera dispositivos do Código Penal, que a gente vai analisar também, tá? Tudo isso a gente vai analisar. O que eu quero te mostrar aqui inicialmente é que a Lei 12.850 de 2013, ela não apenas traz o conceito de organização criminosa, ela traz muito mais. E a gente vai estudar. Muito bem. Última questão para a gente passar para o próximo item. Beleza, professor, mas pelo que você está falando, nós temos aqui, então, dois conceitos de organização criminosa, né? Você está falando que a Lei 12.850 trouxe o seu conceito legal, e você acabou de me falar que essa lei de 2012 aqui, a Lei 12.694 de 2012, que ainda está em vigor, ela também traz um conceito de organização criminosa. Qual que vai prevalecer? O da Lei de 2012 ou o da Lei de 2013? Veja, entendimento majoritário. Vou colocar aqui para você, ó. Nós temos que esse conceito da Lei 12.850 de 2013 é que vai prevalecer. Ou seja, revogou tacitamente, ou seja, a gente subentende que revogou o conceito de organização criminosa, da lei que a gente viu, 12.694 de 2012, tá? E o conceito está lá no artigo 2º. Tá? Então, revogou. Veja, eu não estou dizendo que essa lei como um todo está revogada. Não. Essa lei está em vigor, ela trata de vários temas. Só que a parte em que ela fala do conceito de organização criminosa, que é o seu artigo 2º, foi revogado pela Lei 12.850. Então, o conceito de organização criminosa, o que é a organização criminosa, hoje está em qual? Em qual normativa? Está na Lei 12.850 de 2013, especificamente no seu artigo 1º, parágrafo 1º, que revogou o conceito da lei anterior. Então o legislador demorou pra caramba para trazer um conceito de organização criminosa que ele trouxe em 2012 e um ano depois ele previu outro conceito em outra lei que tacitamente revogou o conceito da lei anterior? Sim, tá? Foi isso que aconteceu. Então, nós fechamos aqui a nossa evolução, tá, do tratamento legislativo concernente à organização criminosa. Tá? O legislador trouxe um tratamento bem confuso. É verdade, eu confesso isso, mas eu tenho que te explicar, porque isso pode ser abordado em alguma prova que seria uma questão mais difícil, tá? Mas agora você já sabe uma evolução que vai te dar subsídio para resolver qualquer questão que cair na sua prova, inclusive questão dissertativa ou de redação, que eu tenho que me preocupar também. Tá bom? Beleza. Vamos para o próximo ponto, tá? Olha só. 1.2. Conceito atual de organização criminosa, que é o artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Veja, aqui nós temos o conceito, e eu vou frisar isso para você não se confundir. Uma coisa é o conceito. O que é a organização criminosa? É o artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Outra coisa é o crime de organização criminosa, que vai estar lá no artigo 2º, que a gente vai analisar daqui a pouco. Agora estamos no conceito. Muito bem. O conceito está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º. Essa lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Excelente. Parágrafo 1º, que é o conceito propriamente dito, ó. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam aqui de caráter transnacional. Excelente! Olha só, aqui nós temos, então, os requisitos. Requisitos para que haja uma organização criminosa. Tá? O parágrafo 1º traz o conceito, e esse conceito é cheio de partes, tá? Que são os requisitos. E aqui nós temos requisitos cumulativos, ou seja, tem que estar presente todo o parágrafo 1º para que nós tenhamos organização criminosa. Caso contrário, não haverá caracterização de organização criminosa. Então vamos colocar aqui, ó. São requisitos cumulativos. Tem que estar presente tudo isso aqui, ó. Caso contrário, não há uma organização criminosa. Muito bem. Só que, de que forma a gente vai estudar? Eu só vou ler isso aqui e tacar para você e você que se vira? Não. A gente vai partir esse requisito, esse conceito, em 4 partes, tá? Por 2 motivos. Primeiro, que em cada uma das partes eu tenho aprofundamentos e observações para fazer para você. E depois que as provas também, elas cobram partes do parágrafo 1º em separado, muitas vezes na sua prova. Então a gente vai separar esse conceito em 4 partes e vai ficar muito mais fácil de você memorizar. E depois eu vou te mostrar um quadrinho com tudo unificado. Você vai aprender tudo que você precisa aqui, tá? Então vamos lá. Vamos partir esse conceito em 4 partes. Primeira parte. Isso aqui, cara, é um dos pontos que mais cai em prova, tá? Que mais cai em prova. Temos que ter aqui uma associação de 4 ou mais pessoas. É isso que está ali, no artigo 1º, parágrafo 1º. Já começa assim, tá? Você tem que ter uma associação de 4 ou mais pessoas. Caso contrário, você não tem organização criminosa. Tem outros requisitos que a gente vai ver, mas o primeiro é esse. Então tem que ter no mínimo 4. Se eu tenho 3 pessoas, isso é organização criminosa? Não. O mínimo é de 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 ou mais pessoas, tá? Então muito cuidado com isso aqui. Veja, quando a lei traz aqui, ó, associação, isso eu vou falar de forma mais aprofundada com você quando a gente trabalhar lá o delito de organização criminosa. Toda associação pressupõe estabilidade e permanência, tá? Todo crime é associativo. A organização criminosa é um crime associativo, que pressupõe uma associação de pessoas, 4 ou mais pessoas. Só que você tem outros crimes associativos, né, no nosso ordenamento. Você tem a associação para o tráfico de drogas, que é o artigo 35 da Lei de Drogas. Você tem a associação para genocídio, dentre outros. Todo crime associativo pressupõe estabilidade e permanência. Se eu não tenho estabilidade e permanência nos sujeitos que estão reunidos, eu não tenho associação, tá? Se for algo esporádico, ocasional, eles se trombaram na rua para cometer ali o delito, eu não tenho organização criminosa. Eu faço essa observação, mas eu vou aprofundar lá no delito isso aqui com você, tá? É apenas uma observação para você lembrar lá quando eu falar mais à frente. Muito bem. Para além disso, o que nós temos que fazer? 2 observações aqui, ó. Primeira, inimputáveis. Os inimputáveis, eles são computados. Professor, o que você quer dizer com isso? Veja, inimputáveis, exemplo clássico que cai na sua prova, sendo direto e reto. Menor de 18 anos, criança ou adolescente, tá? É um inimputável. Se é uma criança ou é um adolescente, tem menos de 18 anos, é considerado inimputável. Olha a situação. Imagine que eu tenho 3 maiores de idade, maiores de 18 anos, tá? 3. Muito bem, são imputáveis. E o 4º elemento é um adolescente de 15 anos, por exemplo. Será que eu posso contar esse adolescente para configurar o número de 4 pessoas
que é o primeiro requisito da organização criminosa, ou será que esse inimputável não pode ser computado? Entendimento tranquilo. O inimputável, ele pode sim ser computado para atingir o número mínimo de 4, tá? Pode ou não pode? Pode. Desde que um dos integrantes seja imputável, por exemplo, seja maior do que 18 anos, os outros podem ser inimputáveis. Então, se eu tenho um maior de idade, um maior de 18 anos, e 3 adolescentes com ele, associados, eu tenho o número mínimo de 4? Tenho. Os inimputáveis, eles são computados. Excelente, excelente. Isso aqui já caiu em prova, tá? Muito bem. Outro ponto que a doutrina traz e que você tem que saber. Professor, e o agente infiltrado? O agente infiltrado não é computado. Nós não podemos contar o agente infiltrado para dar o número mínimo de 4 pessoas. Você vai ver mais à frente comigo que um dos meios de obtenção de prova é a infiltração de agentes de polícia, tá? Você policial, não sei se você vai ter aptidão para isso, né? É muito específico, mas pode ser que tenha. Você pode ser, em algum momento, infiltrado, um agente de polícia infiltrado numa organização criminosa, né? Se faz passar por criminoso também e está lá disfarçado. Perigosíssimo, mas é um meio de obtenção de prova. Muito bem. Imagine que você tem 3 pessoas, 3 criminosos maiores de 18 anos, e o quarto é um agente infiltrado. Ele está dissimulado, ele está disfarçado na organização criminosa. Ele pode ser computado para dar um número mínimo de 4? Não, não pode. O agente infiltrado não. Por quê? Porque a atuação dele é dissimulada. A atuação dele é disfarçada. Então, ele não pode ser computado. Ele não tem verdadeiramente o dolo de se associar. Ele está ali disfarçado. Ele não pode, tá? Muito bem. Para fechar esse bloco, eu só quero te mostrar aqui, ó, uma diferenciação importantíssima, tá? Que é o seguinte, aqui eu faço uma ampliação, porque isso é muito cobrado em prova. Nós vimos que na Lei 12.850, artigo 1º, parágrafo 1º, nosso conceito de organização criminosa, o número mínimo de integrantes é de 4 pessoas. Beleza. Mas muitas vezes a sua prova vai cobrar esse conhecimento comparando com outros crimes associativos aqui do nosso ordenamento jurídico. Cada crime associativo vai trazer o seu requisito quanto ao número mínimo de integrantes. E eu vou te mostrar. O artigo 35 da Lei de Drogas, que é essa lei aqui, 11.343 de 2006, traz o delito de associação para o tráfico. Lá, eu tenho que ter no mínimo 2 pessoas associadas. 2 ou mais. 2, 3, 4, 5, mas no mínimo 2, tá? O artigo 288 do Código Penal é o delito de associação criminosa. E lá nós temos que ter o quê? Um mínimo de 3. 3 ou mais pessoas. 3, 4, 5, 6. O artigo 2º da Lei 2889 de 56 é a associação para genocídio. Lá nós temos que ter um mínimo de 4 pessoas também. É igual na associação para genocídio no tocante à organização criminosa. Na verdade, quando você lê esse artigo 2º da Lei 2889, lá está, associarem-se mais de 3 pessoas. Ou seja, mais de 3 é 4, né? No mínimo 4. É outra forma de falar, no mínimo 4 pessoas. Grave esse quadrinho, porque esse quadrinho é muito cobrado em prova, exigindo para você a diferenciação ali dos delitos de organização criminosa e os outros, né, delitos associativos também, tá? Ordenada. De forma estruturalmente ordenada, mas caracterizada pela divisão de tarefas. E aí tem um ponto muito importante que já caiu em prova, tá? Ainda que informalmente. Ainda que informalmente. Isso aqui é importantíssimo. Então, olha só. Para que nós tenhamos uma organização criminosa, nós temos que ter uma mínima estrutura ordenada. Tem que ter, não pode ser de qualquer jeito, tá?
Tem que ter uma mínima estrutura ordenada. E tem que ter uma divisão de tarefas, ainda que seja de forma informal, ainda que seja informalmente. Tá? Então, por exemplo, alguns planejam, outros colhem informações, outros executam um delito. Há uma divisão de tarefas. Isso aqui é um requisito da organização criminosa. Tem que ter uma estrutura ordenada, um mínimo de ordenação, tá? E tem que ter uma divisão de tarefas, ainda que seja de forma ali informal. Não pode ser um catado de gente lá, um esbarra no outro em determinado dia, 4 pessoas esbarram no meio da rua e falam, vamos roubar um banco? Vamos. Isso não é organização criminosa, né? Não tem nem associação e também não tem uma estrutura ordenada, caracterizada por uma divisão de tarefas, ainda que seja de forma informal. Isso tem que estar presente. Mas veja, isso não quer dizer que nós temos que ter uma estrutura complexa, né? Uma estrutura rígida, formal demais, né? Tem que ter um organograma na parede ali, falando das funções de cada um. Não. Pode ser uma divisão de tarefas informal, no gogó. Você vai fazer isso, você vai planejar, você vai colher informações, você vai executar, mas eu exijo uma mínima estrutura ordenada e uma divisão de tarefas que, inclusive, pode ser informal. Claro, eu posso ter uma organização criminosa complexa, como, por exemplo, né, o PCC, o Comando Vermelho, as máfias italianas. Nesses que eu citei para você, você tem uma estrutura complexa, uma divisão de tarefas formal. Você pode ter? Claro que pode, tá? Mas não necessita que seja essa complexidade para que esteja caracterizada a organização criminosa. Desde que esteja uma mínima estrutura ordenada e uma divisão de tarefas que pode ser ainda informal, nós temos organização criminosa. Então vamos colocar isso aqui porque é importante, tá? Observação. Não é necessário um sistema complexo e formal. Até pode existir, mas não é um requisito obrigatório para que haja organização criminosa, tá? Tanto é assim que a própria lei fala que a divisão de tarefas pode ser informalmente. E cuidado, isso já caiu em prova, tá? Já caiu em prova perguntando se a divisão formal de tarefas era um requisito obrigatório para a organização criminosa. Não. Pode ser uma divisão de tarefas informal. Então, muitas vezes, o examinador vai te pegar nesses detalhes, mas você não vai cair na casca de banana. Porque eu vou te falar, eu analisei todas as questões de organização criminosa de carreira policial. E por isso eu vou trazendo os detalhes aqui para você, né? Chamando os alertas para você ficar ligado. Porque a aula é longa, né? Se eu não chamo os alertas para você, você pode dispersar a sua atenção, tá bom? Beleza. Mas vamos lá. Continuando aqui, fechamos esse requisito. Próxima parte do requisito, parte 3. Penúltima parte, tá? Tem que existir o objetivo de obter direta ou indiretamente, vou abreviar aqui, tá? Mas é direta ou indiretamente, vantagem de qualquer, deixa eu colocar aqui, de qualquer natureza. Então, por que a organização criminosa, né? Por que as pessoas vão se associar de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas que pode ser informal? Qual que é o objetivo deles? Esse aqui, Objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem. Qual vantagem? Qualquer uma, Pode ser vantagem de qualquer natureza. Professor, precisa ser uma vantagem de natureza patrimonial, econômica? Não necessariamente. Geralmente, a organização criminosa visa o quê? Alguma vantagem econômica, grana, dinheiro, né? Mas esse não é um requisito necessário, porque a lei fala vantagem de qualquer natureza. Então vamos colocar aqui, Observação importante que já foi cobrada em prova. Não necessariamente patrimonial. Não necessariamente
patrimonial ou econômica. Pode ser? Pode. Geralmente é, geralmente é. Geralmente a organização criminosa, tá, vai visar uma vantagem de natureza patrimonial. Só que a lei não exige. Por exemplo, professor, me dá um exemplo de vantagem que não é patrimonial. Claro. Vamos imaginar que a organização criminosa, isso acontece na prática, tá, ela visa ali praticar algum delito, você vai ver os requisitos dos delitos ali, para que ela obtenha o controle de determinado bairro da cidade. Tá? Então o objetivo é uma vantagem não de natureza patrimonial, mas uma vantagem de domínio sobre determinado bairro da cidade. Tá? Imagine que tem uma facção rival, uma organização criminosa rival, isso acontece, você já viu nos noticiários, e o objetivo daqueles delitos praticados pela organização criminosa é obter o controle. Né? Imagine que vão cometer delitos de homicídio. Obter o controle de determinado bairro da cidade. A vantagem não é patrimonial, é uma vantagem de outra natureza, uma vantagem de controle das ações criminosas daquela região. Pode ser? Pode, não necessariamente patrimonial. Fechou? Tranquilo. Mas tem outra observação aqui, ó. Perceba que aqui nós temos a exigência da organização criminosa ter o objetivo de obter essa vantagem de qualquer natureza. Ou seja, eu vou abordar isso aqui com você quando a gente falar de consumação do delito, tá? Mas eu quero fazer essa prévia para você associar depois. Olha só, nós não vamos exigir que a bendita da organização criminosa ela consiga essa vantagem. Ela até pode conseguir, tá? Mas para que haja organização criminosa, o legislador se contenta com o desejo, com o objetivo, com a finalidade de obter a vantagem de qualquer natureza. Tá? Então, se a organização criminosa ela objetiva, ela tem a finalidade, ela pretende obter essa vantagem, já está configurada a organização criminosa, mesmo que ela ainda não tenha obtido. Porque para o requisito, não se exige que ela obtenha, se exige que ela tenha o objetivo de obter, a pretensão de obter, e não a obtenção em si. Não é um requisito para a organização criminosa. Tá? Eu vou falar melhor desse requisito para você quando falarmos da consumação do direito, que tem muito a ver aqui. Mas eu já faço essa observação. Fechou? Terminamos o item 3. Beleza. Último ponto do nosso conceito aqui, última parte, né? Item 4, ó. Nós temos aqui o seguinte, vimos no item 3 que ela tem que ter o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior, isso aqui é importantíssimo, superior a 4 anos, ou infração penal que seja de caráter aqui é um S, transnacional, tá? Veja, essa vantagem de qualquer natureza, que a organização criminosa precisa objetivar, precisa pretender, como que ela vai ser conseguida? Você tem duas formas para que haja organização criminosa. Mediante a prática de infração penal, olha só, com pena máxima. Não é pena mínima aqui, tá? É pena máxima. A infração penal tem que ter pena máxima, não é igual a 4 anos, é superior a 4 anos. Superior a 4 anos. Se a pena máxima for igual a 4 anos, já não cabe por esse requisito aqui organização criminosa. Nós não temos organização criminosa. Tem que ter pena máxima superior a 4 anos. Ou, se for uma infração penal de caráter transnacional, tá? E veja, aqui pode ser ou um ou outro. Deixa eu colocar o vermelhinho aqui para destacar, tá? Ou um ou outro. Basta que nós tenhamos aqui, né, a organização criminosa pretendendo obter a vantagem mediante a prática de infração penal com pena máxima superior a 4 anos ou se for uma infração penal de caráter transnacional.
pouco importa a pena do delito aí. O que é uma infração de caráter transnacional? Envolve transposição de fronteiras, ou seja, envolve o nosso país e outro país, tá? Envolve uma internacionalidade. Se tem outro país envolvido, há transposição de fronteiras nessa infração penal. Então pode ser alguma dessas duas situações. Organização criminosa vai objetivar obter a vantagem mediante a prática de uma infração penal com pena máxima superior a 4 anos ou se for uma infração penal de caráter transnacional, tá? Isso aqui é muito cobrado. Isso aqui é decorar, tá? E é muito cobrado. E lembre que é ou, não é e. Não tem que ser os dois juntos. Pode ser um ou outro, tá? Beleza? Tranquilo. Tem observação aqui, professor? Tem. Veja que a lei usa o termo infração penal. Então, pelo menos teoricamente, é possível que haja organização criminosa diante de crime ou contravenção penal. Porque vamos lembrar, né? O termo infração penal é gênero, que envolve, né, que abrange tanto crime quanto contravenção penal. Dito de outra forma, crime e contravenção penal são espécies de infração penal. Como a lei usou o termo infração penal, teoricamente pode abranger tanto crime ou contravenção penal, desde que seja crime ou contravenção penal com pena máxima superior a 4 anos ou que seja crime ou contravenção penal de caráter transnacional, tá? Existe uma discussão na doutrina muito grande se é possível que uma contravenção penal preencha esses requisitos. Uns acham que sim, outros acham que não, mas isso é muito aprofundado para a nossa prova e ele não tem ali, não vem sendo cobrado nas provas da carreira policial. Então não vamos entrar nesse aprofundamento, tá? Mas, teoricamente, seria possível para contravenção penal desde que preenchesse esses requisitos. Fechou? Beleza. Fechamos os requisitos. Vamos fazer um apanhado geral para ficar muito claro na sua mente? Você fala assim, vamos, beleza. Não estou te ouvindo, né? Mas imagino que esteja te ouvindo aqui. Então, olha só para fechar, tá? Tudo que nós vimos. Conceito de organização criminosa. Dividimos em 4 partes, ó. Associação de 4 ou mais pessoas, mais estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Essa divisão pode ser formal ou não, ou seja, pode ser formal ou informal. Você sabe que isso já foi cobrado em prova. Mas com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Mas pela prática de infração com pena máxima superior a 4 anos ou infração penal que seja de caráter transnacional. Tá bom? Beleza, tranquilinho. É isso que você tem que memorizar. O conceito e os aprofundamentos. Você precisa decorar isso aqui, porque isso é cobrado muito em prova, tá? Quando cai organização criminosa. Memorizou, já vai garantir uma questão que não é todo mundo que memoriza isso não, tá? Não é todo mundo que memoriza e você vai garantir na sua prova. Fechamos o conceito. Vamos para o próximo ponto. Olha só. Aqui, ainda dentro do item 1, só para a gente finalizar, vamos lá no artigo 1º, parágrafo 2º. O artigo 1º, parágrafo 2º estabelece: esta lei se aplica também. O que significa isso? É uma aplicação por extensão da Lei 12.850, tá? Da Lei de Organização Criminosa. Ou seja, eu vou aplicar os dispositivos dessa lei, ou eu posso aplicar, e quais dispositivos principalmente? Os meios de obtenção de prova. Eu posso utilizar a ação controlada, eu posso utilizar a infiltração de agentes, eu posso utilizar ali a colaboração premiada para esses 2 incisos. E veja, como o artigo 1º, parágrafo 2º trata de uma aplicação por extensão, nós temos que entender o seguinte: mesmo que esses 2 incisos não preencham os requisitos que a gente acabou de ver, tá, de organização criminosa, do conceito, mesmo assim eu vou poder aplicar a Lei 12.850 para essas situações. Porque o artigo 1º, parágrafo 2º não exige que essas situações preencham os requisitos que a gente acabou de estudar. Ele estende a Lei 12.850 para essas hipóteses que não caracterizam necessariamente a organização criminosa. É isso que a gente tem que entender. Então vamos para os 2. Olha só. Inciso 1. Essa lei também se aplica às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país,
o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente, tá? Então veja, esse inciso 1 é uma situação na qual a infração penal está prevista em algum tratado ou convenção internacional, e além disso, nós temos a chamada internacionalidade do delito. Ou seja, além de estar previsto em um tratado ou convenção internacional o delito, ele foi iniciado no nosso país, a execução iniciou no nosso país, e o resultado ou ocorreu ou deveria ocorrer no estrangeiro. Eu vou trazer um exemplo para você, que aí você vai memorizar essa parada. E o Nutt traz esse exemplo no livro dele. Vamos imaginar uma situação. Imagine que eu tenho um tráfico internacional de droga. Tráfico internacional de droga, tá? Muito bem. O sujeito está levando droga do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. Tráfico internacional. Certo. Veja, o tráfico de drogas, principalmente o tráfico internacional, ele está previsto em um tratado internacional? Tá. Está previsto, não só em vários tratados internacionais assinados pelo Brasil. Beleza. Preencheu a primeira parte do inciso 1. Imagine, nesse exemplo que eu citei para você, que o sujeito mandou droga para os Estados Unidos. Então, a execução do crime começou no nosso país, no Brasil, e o resultado ocorreu no estrangeiro. Ele mandou droga lá para os Estados Unidos. Preencheu a segunda parte do inciso. Tá? Nessa situação, eu posso aplicar a lei de organização criminosa em relação a esse delito. Vamos imaginar que esse delito tenha sido cometido por uma só pessoa. Uma só pessoa que pegou droga aqui no Brasil e levou para os Estados Unidos. Professor, eu posso aplicar a lei de organização criminosa? Não tem que ter 4 pessoas? Nessa situação, não. Porque esse inciso não vai exigir da gente o preenchimento dos requisitos que a gente analisou. É uma aplicação por extensão da Lei 12.850. Ou seja, é uma aplicação da Lei 12.850 mesmo na situação onde nós não temos organização criminosa, desde que preencha a situação dos incisos, tá? E o que o inciso 1 ele exige é apenas que o delito, a infração, esteja prevista em tratado ou convenção internacional, iniciou a execução no país e o resultado ocorreu ou deveria ocorrer no estrangeiro. Quando você tem uma pessoa que envia droga para o exterior, você tem um crime previsto em tratado internacional, tráfico de drogas internacional, tá? E a execução ocorreu no Brasil e o resultado ocorreu no exterior. Ou seja, você preenche todos os requisitos do inciso 1, mesmo que seja cometido por uma só pessoa, tá? Esse é o raciocínio que você tem que ter aqui e é importante que você lembre do exemplo. Legal? Eu sei que parece um pouco complexo e realmente é, porque a Lei 12.850, eu não vou mentir para você, é uma lei complexa, tá? Mas a gente vai destrinchando todos os pontos. Com essa aula e com o material, você revisando com ele, você vai arrebentar na sua prova. Claro, você vai fazer questão também para treinar isso aqui, tá? Beleza. Segunda hipótese de aplicação por extensão. As organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos, tá? Aonde estão definidos os atos de terrorismo? Nessa lei aqui, ó, Lei 13.260 de 2016. Essa lei é a lei de terrorismo. E a lei de terrorismo que incluiu esse inciso aqui no artigo 1º, parágrafo 2º. Ou seja, quando tivermos uma organização terrorista, é possível aplicar as disposições da Lei 12.850. Tá? É isso que você tem que memorizar. Uma organização terrorista, posso ou não posso aplicar? Posso. Como que a prova cobra na carreira policial esses dispositivos? Copia e cola do que está aqui. Copia e cola o que está aqui. Por isso que você tem que se ligar. Muitas vezes a banca, ela sabe que o aluno estuda o conceito de organização criminosa, estuda o delito de organização criminosa, mas muitas vezes esquece dessa aplicação por extensão, que é mais decoreba do texto da lei. Aí ela vai lá e cobra. Cuidado, fique ligado porque já caiu em prova. Tá bom? Beleza. Fechamos aqui, fechamos. Agora vamos para o item 2. E aqui a gente já não está mais falando do conceito de organização criminosa. Aqui a gente está falando do crime de organização criminosa. E está lá no artigo 2º da lei. Peraí, professor, então você está me falando que o artigo 1º, parágrafo 1º, traz o conceito. Isso. E o artigo 2º, ele traz o crime de organização criminosa? Exatamente. A lei, como a gente já falou,
além de conceituar, falar o que é a organização criminosa, ela também tipifica a conduta de organização criminosa. Traz o delito de organização criminosa. Uma novidade, tá? Hoje não é tão novo assim, mas é uma novidade em relação às leis que a gente analisou. Vamos analisar o delito, então. Muito bem. Veja, 2.1. Considerações preliminares. Artigo 2º caput, tá? Vou fazer um apanhado geral para depois a gente adentrar no delito. Olha, eu quero que você veja o seguinte. Quantos crimes nós temos na Lei 12.850? Nós temos esse primeiro delito, que é o artigo 2º caput, que é o que a gente vai analisar daqui a pouco, o primeiro, que é o que está aqui, tá? Artigo 2º caput, que é o delito de organização criminosa propriamente dito. Muito bem, mas não é só esse crime. Você tem o artigo 2º, parágrafo 1º, que é uma figura equiparada, ou seja, vai ter a mesma pena do artigo 2º caput, por isso que o nome é figura equiparada, mas vai ser uma outra conduta criminosa. Inclusive, esse artigo 2º, parágrafo 1º, tem uma pancada de polêmica sobre ele, tá? E a gente vai analisar. Beleza, esse é o segundo delito. E você tem outros delitos também. Artigo 18 a 21, você tem crimes relacionados à investigação e à obtenção de prova. A gente vai analisar também, tá? Eu trouxe aqui para você, então, de forma agrupada, só te mostrando os delitos da lei de organização criminosa. Só para que você não pense que só há dentro da lei o crime de organização criminosa propriamente dito. Não, você tem outros também que a gente precisa analisar. Muito bem. Em relação a todos esses crimes, todos eles, tá? Sem exceção, serão processados e julgados mediante ação penal pública incondicionada. Todos eles, ação penal pública incondicionada. Professor, na Lei 12.850 eu não tenho ação penal pública condicionada à representação? Não. Eu tenho ação penal privada? Não. Todos serão processados e julgados mediante ação penal pública incondicionada, tá? Eu não vou repetir isso para você. Você já sabe que vale para todos os delitos. Fechou? Tranquilo. Mas vamos iniciar, então, falando do primeiro deles, né? Que é o delito do artigo 2º caput. Caput é a parte inicial, tá? Que é o delito de organização criminosa propriamente dito. Que tá aqui, ó. Vamos ler ele. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, né, por interposta pessoa, organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Excelente. Vamos lá. Objeto jurídico, deixa eu só pegar a nossa canetinha aqui, objeto jurídico e objeto material. Olha só, o que nós temos aqui como objeto jurídico? Objeto jurídico é a mesma coisa que bem jurídico, tá? Bem jurídico ou objeto jurídico é o valor fundamental que a norma buscou proteger ao criminalizar determinada conduta. Isso aqui é o que está escrito lá nos manuais de direito penal. Mas o que significa isso? Veja, o que o legislador ele busca proteger ao trazer o delito de organização criminosa? O que ele pretende resguardar? Bom, segundo a doutrina, ele pretende resguardar a paz pública. Paz pública, professor? Sim. O que é paz pública? É o nosso senso de segurança coletivo. Senso de segurança de todos nós, meu, seu, como comunidade. E veja, isso é fácil da gente visualizar. Quando nós temos, por exemplo, um crime que é geralmente praticado por organização criminosa, que é aquele crime do novo cangaço, né, que aterroriza uma cidade toda, que é quando, por exemplo, uma organização criminosa fecha todas as saídas de uma cidade, tá? Fecha todas as saídas de madrugada, impede a ação ali da polícia militar e da polícia civil, pega alguns populares, alguns moradores da cidade como escudo humano e vai realizar ali roubo, geralmente em agências bancárias da cidade, vai retirar o dinheiro das agências bancárias, fechou a cidade, impediu a ação da polícia, usa moradores ali como escudo humano. Quando eu tenho essas ações de organização criminosa,
O nosso senso de segurança coletiva, eu te dei um exemplo, né, de organização criminosa, o nosso senso de segurança coletivo está afetado. A nossa paz pública está em jogo. Então, o objetivo de criminalizar o delito, propriamente dito, né, a conduta de organização criminosa, é garantir a nossa paz pública, o nosso senso de segurança coletivo. Tá bom? Para você memorizar isso aqui. Legal. Muito bom. Objeto material. O que é objeto material? É a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Tá? E aqui, a conduta do sujeito ativo vai recair sobre a própria estrutura da organização criminosa. Objeto material aqui cai muito pouco em prova. Tá? O objeto jurídico cai mais. Você tem que lembrar que o bem jurídico é a paz pública. O objeto material cai bem menos. Muito bem. Continuando aqui, ó. Agora, 2.3. Conduta e elemento subjetivo. Excelente. Vamos falar aqui, inicialmente, sobre um ponto da conduta. Olha só. Primeira observação que eu te faço. Você tem que lembrar que esse delito que a gente está analisando, que é o artigo 2º caput, ou seja, a parte inicial aqui, ele é uma norma penal em branco. Ele é uma norma penal em branco. Professor, o que é uma norma penal em branco? Esse aqui é um conceito lá do direito penal, tá? Norma penal em branco é aquela que precisa ser complementada por outra norma para que ela tenha sentido completo. Então, quando a gente olha a conduta ali do artigo 2º caput, você vai ver comigo que ela precisa ser complementada por uma outra norma para que a gente tenha o sentido completo do que ela quer nos dizer. Como assim? Vou te mostrar, ó. Quando a gente olha apenas o artigo 2º caput, que é o crime de organização criminosa, ó, promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa. Quando a gente olha apenas para essa conduta criminosa, a gente não consegue saber o que é uma organização criminosa. Ou seja, em outras palavras, não é o artigo 2º caput que vai nos fornecer o conceito de organização criminosa. Mas como que a gente pode punir uma organização criminosa, né, condenar alguém pelo delito de organização criminosa, se a gente não sabe o que é uma organização criminosa? O que eu quero te instigar a raciocinar? A gente precisa complementar, então, essa conduta criminosa com uma outra norma, para que ela tenha sentido completo. Isso já foi feito. Essa norma penal em branco, esse artigo 2º caput, ele será complementado pelo conceito que a gente estudou, que está no artigo 1º, parágrafo 1º. Ali eu tenho o conceito de organização criminosa. Então, para que eu tenha um sentido completo da conduta criminosa do artigo 2º caput, ela precisa ser complementada por essa norma penal explicativa, que é o artigo 1º, parágrafo 1º, que é o conceito de organização criminosa. Toda vez que eu tenho uma conduta criminosa que precisa ser complementada por uma outra norma para que ela tenha sentido completo, eu tenho uma norma penal em branco. Esse é o conceito de norma penal em branco, que é justamente o que acontece aqui. Professor, agora eu entendi. Então, o artigo 2º caput, que é o delito, ele precisa se associar ao conceito do artigo 1º, parágrafo 1º. Aí eu vou ter o sentido completo. Exatamente isso. Por isso que é uma norma penal em branco, tá? Só uma observação, porque isso já caiu em prova, tá? É conceito lá de direito penal, mas que é importante a gente rememorar aqui. Legal? Muito bem. Outra coisa que eu quero que você observe, aqui eu só vou descrever o delito para te fazer uma observação importante. A conduta, então, se você olhar no artigo 2º caput, é daquele que promove ou daquele que constitui ou daquele que financia ou daquele que integra uma organização criminosa. Então, vai cometer o delito de organização criminosa não só aquele que integrar uma organização criminosa, mas aquele que promover, tá? Que lançar as bases, aquele que constituir
né, que for o fundador, aquele que financiar, mandar grana ali, ou aquele que integrar, né, faz parte ali, está junto na divisão de tarefas de uma organização criminosa. E veja, esses verbos, eles podem ser praticados, segundo a lei, pessoalmente, ou seja, a própria pessoa vai lá e integra a organização criminosa, constitui, financia ou promove, mas também pode ser praticado ou por pessoa interposta. O que é isso, professor? O que é por pessoa interposta? É a figura do laranja, do testa de ferro. Tá? Então alguém pode ele mesmo promover, constituir, financiar ou integrar ele mesmo a organização criminosa, ou ele pode se valer de uma pessoa interposta, de um terceiro, que o represente na organização criminosa. Um laranja, um testa de ferro. Então não é ele propriamente que está lá integrando a organização criminosa, mas você tem alguém que representa ele. Mesmo assim, essa pessoa será punida. Tanto o testa de ferro ali, quanto aquele que está sendo representado. Porque a própria lei traz isso. Pode ser cometido esses verbos pessoalmente ou se valendo de uma pessoa interposta, de uma terceira pessoa, de um laranja. E você não pode esquecer isso, porque as provas cobram. É uma peculiaridade aqui do delito de organização criminosa. Pode ser cometido também por pessoa interposta, se valendo de um representante, se valendo de um laranja, de um testa de ferro. Mesmo assim será punido, tá? Você tem que lembrar disso. Um elemento subjetivo, primeira coisa que você tem que saber, é um crime doloso. O delito de organização criminosa, artigo 2º caput, ele é doloso. Mas não basta isso. Veja, eu tenho que colocar aqui para você o seguinte. Aqui nós teremos o dolo de associação. Então, a vontade consciente dos integrantes ali de se associar, eles querem se associar, mas aqui nós temos também uma finalidade específica, um dolo específico. E a finalidade específica é de obter vantagem de qualquer natureza. Obter vantagem de qualquer natureza. Como a gente viu, tá? Então, além do dolo genérico de associação, eu vou ter também um dolo específico, uma finalidade específica. E qual que é a finalidade específica que aquele que se associa tem na organização criminosa? Obter uma vantagem que pode ser de qualquer natureza. Professor, então você está me dizendo que aqui eu tenho dolo específico também? Tenho. Se te perguntarem na sua prova se o delito de organização criminosa exige dolo específico, você vai falar que sim, que é o dolo específico de obter vantagem de qualquer natureza. Simples assim. Muito bem. Só que eu tenho que aprofundar em relação a um ponto aqui com você, que eu já até tinha te falado lá no conceito de organização. Veja, essa associação, que ela é necessária, né, a gente viu lá, associarem-se 4 ou mais pessoas. A gente viu isso lá no conceito. Essa associação, ela pressupõe uma reunião estável e permanente, como eu já falei para você também, e agora a gente vai destrinchar. Se eu tenho a associação, necessariamente eu tenho que ter a bendita da estabilidade e permanência nessa associação. É como se a associação fosse igual estabilidade e permanência, tá? Ou seja, se for uma reunião apenas esporádica, apenas ocasional, 4 pessoas se encontram na praça e decidem roubar um banco, eles vão responder pelo delito de roubo, tá? Em concurso de agentes. Não há organização criminosa. Porque para ter organização criminosa não pode ser uma reunião ocasional entre as 4 ou mais pessoas, esporádica, não. Tem que ter uma associação. A associação é a mesma coisa que uma reunião estável e permanente. Senão eu não tenho a bendita da associação. Tá? Então, por exemplo, imagine só, vou te dar um exemplo, que seu exemplo você não grava tudo que eu quero que você grave. Imagine só que eu tenho ali 4 pessoas, que é o mínimo, tá? Que elas estão estruturalmente ordenadas, há uma divisão de tarefas entre elas, excelente, e elas se reúnem toda sexta-feira
às 19 horas, já faz 2 meses. Já faz 8 semanas que elas estão se reunindo toda sexta-feira, 19 horas, para planejar o quê? Para planejar, vamos imaginar, um delito de roubo com emprego de arma de fogo a uma instituição bancária, que é uma infração penal com pena máxima superior a 4 anos. Vamos subtrair os valores ali do banco. Beleza, tranquilo. Veja, aqui eu tenho estabilidade e permanência nessa reunião? Tenho. Já faz 8 semanas que estão se reunindo. Então, eu tenho uma associação. Eu tenho uma estabilidade e permanência. Não foi um que se encontrou com o outro uma única vez ali na praça e resolveram roubar o banco. Não, há uma estabilidade e permanência nessa reunião. Então, para que eu tenha organização criminosa, eu tenho que ter associação, que pressupõe uma reunião estável e permanente entre os integrantes. Isso cai muito em prova. Talvez do delito seja o que mais cai. Tá? Sem estabilidade e permanência, eu não tenho aqui organização criminosa. Eu não tenho nenhum crime associativo. É igual a associação lá do âmbito civil, né? Qualquer associação que você imagina. Para que eu diga que você é associado a outra pessoa ou associado a uma instituição, basta você encontrar essa pessoa uma vez, basta uma vez você ir lá, né, sei lá, no prédio da pessoa jurídica. Não, tem que ter uma estabilidade e permanência para falar que você é associado a alguém. É a mesma coisa aqui. Pressupõe essa estabilidade ou permanência. Porque se eu tenho uma reunião ocasional, individual, eu tenho apenas concurso de pessoas e não organização criminosa. O que eles vão colocar na prova? Olha, para que haja organização criminosa, basta uma reunião ocasional, basta uma reunião esporádica entre os membros. Não, tem que ser uma reunião estável e permanente, tá? Cuidado com isso. Eu gasto tempo porque sei que não é intuitivo, então eu preciso te explicar, beleza? Fechou. Terminamos aqui. Vai ser útil daqui a pouco também. Sujeitos do crime. Bom, sujeitos do crime, vamos falar aqui primeiro de sujeito ativo, quem que pode cometer esse delito, e depois de sujeito passivo, quem que pode ser considerado como vítima desse delito. Bom, em relação ao sujeito ativo, nós temos aqui um crime comum, ou seja, qualquer um pode praticar. Qualquer um pode praticar esse delito de organização criminosa. Eu não vou exigir uma qualidade especial do sujeito ativo. Por isso é um crime comum, tá? Em relação ao sujeito passivo, a vítima, será a coletividade como um todo. Ou seja, quando nós temos a paz pública ameaçada, o nosso senso de segurança coletivo, quem que está posto em risco? Nós, a coletividade como um todo, tá? Então a vítima será a coletividade. Veja, toda vez que nós temos como vítima, como sujeito passivo, tá? Um ente que não tem personalidade jurídica, um ente despersonalizado, um ente que não tem CPF, não tem CNPJ, né? Ou seja, não tem personalidade jurídica, a doutrina classifica esse delito como vago. Então, nós podemos colocar aqui, ó, entre parênteses, uma classificação lá do direito penal que pode cair na sua prova, tá? Toda vez que o sujeito passivo é um ente sem personalidade jurídica, ou seja, que a vítima é um ente despersonalizado, a doutrina classifica esse delito como vago. Esse é um crime vago. Possui como vítima um ente sem personalidade jurídica. Tá bom? Muito bem. Mas tem outras duas classificações em relação a esse delito que podem cair na sua prova. E eu vou colocar aqui para você por desencargo de consciência, que é o seguinte, ó. Nós temos ainda que esse crime também é classificado como um crime de concurso necessário, que é a mesma coisa de crime plurissubjetivo. Plurissubjetivo. O que é um crime de concurso necessário? Ou um crime plurissubjetivo? É aquele que necessariamente, para que haja o delito, eu tenho que ter mais de uma pessoa. Eu tenho que ter uma pluralidade de pessoas. E é o caso, né? Porque aqui eu tenho que ter no mínimo 4. Então, eu tenho um crime de concurso de pessoas necessário. Necessariamente eu tenho que ter o concurso de 2 ou mais pessoas. Que aqui, no caso, vai ser por meio de uma associação estável permanente, tá?
E veja, é a mesma coisa que plurissubjetivo, ou seja, eu tenho que ter mais de um sujeito ativo. Eu tenho uma pluralidade de sujeito ativo. Pluri significa ou remete a uma pluralidade. Eu tenho que ter mais de uma pessoa aqui como sujeito ativo. Tem que ter no mínimo 4. Por isso o crime de concurso necessário ou plurissubjetivo, tá? Mas além disso, só para fechar essa parte, né? Esse crime é classificado também como um crime de condutas paralelas. Crime de condutas paralelas. Por quê, professor? Porque nós temos mais de uma conduta, eu tenho 4 pessoas, né, no mínimo, então eu tenho mais de uma conduta. Então, condutas. E essas condutas, elas vão no mesmo sentido. Por isso, paralelas, ó, elas atuam no mesmo sentido, ou seja, elas se ajudam mutualmente. Não são condutas contrapostas, que vai uma contra a outra. Não, as 4 ou mais pessoas vão atuar no mesmo sentido. Elas querem o mesmo objetivo. Por isso são condutas, mais de uma conduta necessariamente, você tem no mínimo 4 pessoas, paralelas, que vão se ajudar mutuamente. Por isso essa classificação. Professor, mas o direito penal, ele ama uma classificação, me parece um pouco inútil. Pois é, a mim também parece, tá? Mas isso cai em prova, por isso que eu estou trazendo. Eu não gosto de... Eu odeio classificação sem sentido. Me parece que é um pouco sem sentido isso aqui. Mas enfim, quem sou eu para falar isso, né? E cai na sua prova, tá? Por isso eu trago aqui para você. Eu sou igual aquele pai que educa o filho, né? Muitas vezes a gente tem que fazer coisa que a gente não gosta, mas para o bem do filho. É o que eu estou fazendo aqui. Às vezes não gosto de classificação de delitos, mas tenho que te passar porque cai em prova. Estou falando dessa analogia porque vou ser pai daqui 4 semanas, meu filho nasce, né? Ali estarei com a minha esposa e vai ser um dia fantástico. Mas vamos continuar aqui. 2.5. Consumação e tentativa. Ó, isso aqui é importantíssimo também. Vou colocar aqui, ó, consumação. Bom, professor, quando esse crime vai se consumar? Esse crime vai se consumar, aqui é tranquilinho, mas você vai ver que daqui a pouco a gente vai ter que exercitar o nosso raciocínio. Ele se consuma com a prática de qualquer dos verbos. Então, com a prática de qualquer um dos verbos que a gente tem ali, nós temos a consumação do delito. Ou seja, segundo a doutrina, nós temos aqui um crime formal. E segundo a grande maioria, embora haja divergência, mas a grande maioria vai entender que não cabe a figura da tentativa. A tentativa aqui, segundo a maioria, que é o que você tem que levar, não é possível, tá? Não é possível. Então vai se consumar com a prática de qualquer dos verbos, ou seja, quando promover, ou quando constituir, ou quando financiar, ou quando integrar, praticou qualquer dos verbos, nós temos a consumação do delito. E é um crime formal. O que é um crime formal? Isso aí se aprende lá em direito penal também, tá? Mas eu falo rapidinho aqui para você. É aquele que não exige a produção de um resultado naturalístico. O que é um resultado naturalístico? É uma modificação ali no mundo exterior, uma modificação posterior, e eu vou te explicar isso aqui. Isso aqui é importante, que cai bastante também, que é o seguinte. Professor, estou dialogando com você. Professor, para que nós tenhamos a consumação do delito de organização criminosa, é necessário que a organização criminosa pratique as infrações penais que ela objetiva praticar? Não, não precisa. A gente viu isso lá no conceito, tá? Basta que ela pretenda obter a vantagem mediante a prática das infrações, mas ela não necessariamente precisa praticá-las para que nós tenhamos o delito de organização criminosa. Eu vou escrever e depois vou te dar um exemplo, tá? Então, primeira coisa que você vai gravar aqui, porque cai bastante em prova, é o seguinte: para que nós tenhamos a consumação do delito de organização criminosa, vai dispensar, ou seja, dispensa a prática, o cometimento das infrações penais
visadas, objetivadas, né? Infração penal lá com pena máxima superior a 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Então, por exemplo, naquele exemplo que a gente citou lá, agora há pouco, imagine só que você tem ali, né, 4 pessoas reunidas de forma estável e permanente, com estrutura ordenada, divisão de tarefas, muito bem. Elas já se reúnem há 8 semanas, toda sexta-feira às 19 horas. Não, beleza, professor, já faz 8 semanas que elas estão se reunindo, elas possuem estabilidade e permanência, então é uma associação, beleza. Estão planejando praticar um roubo com emprego de arma de fogo numa instituição bancária. É um crime com pena máxima superior a 4 anos, está preenchendo todos os requisitos da organização criminosa, que a gente viu. Beleza. Imagine só que eles estão na 8ª semana, estão na reunião da 8ª semana aqui, ó, sexta-feira às 19 horas. E na nona reunião, eles iriam se reunir para efetivamente praticar o roubo. Na nona. Só que imagina que na 8ª, quando eles estão reunidos aqui, a polícia chega e prende eles em flagrante, descobre tudo. Descobre a estrutura ordenada, descobre tudo. Eles nem tiveram a oportunidade de praticar o roubo. Tá? O roubo ia ser na 9ª semana. Eu pergunto, está caracterizado o delito de organização criminosa? Sim. Tá? Para que eu tenha a consumação do delito de organização criminosa, não é necessário que a organização efetivamente tenha praticado a infração penal que ela objetivava praticar. Basta que ela objetive, que ela pretenda praticar essa infração penal e obter a vantagem e preenche os requisitos que a gente já viu, como nesse exemplo que eu citei para você. Delito de organização criminosa consumado. Para você visualizar, tá bom? Beleza. Legal, professor, mas muitas vezes a organização criminosa, mesmo não sendo obrigatório, eles realizam o delito. Ou seja, a organização criminosa comete a infração penal. Ou seja, imagine agora, no nosso outro exemplo, que a organização criminosa conseguiu efetuar o roubo ali, né, mediante emprego de arma de fogo a uma instituição bancária. E aí, o que nós temos? Concurso de crimes. Vai responder tanto pelo delito de organização criminosa quanto pelo delito de roubo em concurso material. Vamos colocar esse acréscimo. Então, para que tenha a consumação do delito de organização criminosa, dispensa a prática das infrações penais visadas. Porém, se as infrações penais visadas forem praticadas, isso é possível, muitas vezes ocorre, né? Se forem praticadas, nós teremos o quê? Concurso material. Vai responder tanto pelo delito de organização criminosa, quanto pelo delito, no nosso exemplo, de roubo, né? Nenhum vai absorver o outro aqui, não. Isso está expresso. Aonde, professor? No próprio crime. E eu vou te mostrar, ó. Olha o delito de organização criminosa. Olha a pena. Reclusão de 3 a 8 anos e multa, parte em vermelho. Sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Ou seja, se você, membro da organização criminosa, praticar as infrações penais que vocês estão planejando, vocês vão responder por elas também. Haverá o quê? Concurso de crimes, nesse caso, concurso material, tá? É isso que está expresso, em outras palavras, nesse trechinho em vermelho que está lá na sanção penal do delito de organização criminosa. Fechou? Tranquilo, beleza, esquematizando tudo para você. Excelente. Mais 2 informações, quase derrubei tudo aqui. Mais 2 informações, ó. Vou até colocar em outra cor, tá? Para não ficar misturado aqui. Nós temos aqui, segundo a nossa gloriosa doutrina, um crime permanente. Crime permanente, tá? Então, deixa eu só melhorar esse E aqui. Crime permanente, vou colocar aqui também. Crime de perigo abstrato. É importante que você se lembre disso, tá? Então, olha só. É crime permanente? É. O delito de organização criminosa é permanente, ou seja, ele se consuma com a prática dos verbos e ele se estende enquanto durar a associação, enquanto durar a reunião. Então, nessas 8 semanas, 9 semanas que eu citei para você no exemplo, é como se o delito estivesse ocorrendo a todo momento. É um crime permanente. Crime permanente é aquele cuja conduta se prolonga no tempo.
Enquanto durar a permanência, é como se o crime estivesse ocorrendo a todo momento. Tá? Então, nessas 8, 9 semanas, o crime estava ocorrendo a todo momento, porque você ainda tinha a reunião. Enquanto durar a reunião, enquanto durar a associação estável e permanente, né, que é o requisito, nós teremos ali o crime ocorrendo a todo momento. Além disso, ele é um crime de perigo abstrato, ou seja, não precisa comprovar que a conduta efetivamente causou perigo. O perigo é absolutamente presumido pela lei. Você não precisa comprovar ele, não. A própria lei, ela já pressupõe, ela já presume que aquela conduta ela é perigosa. Tá? Crime de perigo abstrato. É isso que você tem que saber. Excelente! Fechamos esse ponto. Vamos para um pequeno complemento. Rapidinho. Importante, ó. Nós temos que esse delito, ele pode ser hediondo. Ele pode ser hediondo. Mas quando a organização criminosa será hedionda? Quando for uma organização criminosa direcionada... organização criminosa direcionada à prática... Deixa eu colocar o R aqui. A prática de um crime hediondo ou equiparado a hediondo. Então, olha só. Isso aqui é novidade do pacote anticrime. Tá? O pacote anticrime acrescentou lá na Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072/90, tá? Essa hipótese aqui. Então, o que você tem que lembrar? Não é toda e qualquer organização criminosa que vai caracterizar crime hediondo. Não. Tá? Somente será hediondo se for uma organização criminosa direcionada à prática de um crime hediondo ou de um equiparado hediondo. Se for, nessa hipótese, aí sim a organização criminosa caracteriza crime hediondo. Tá? O que é crime hediondo? Que está lá no rol do artigo 1º da Lei 8.072/90. O que é um crime equiparado hediondo? É o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. Tá? A gente não vai adentrar no tema de crime hediondo, porque eu já gravei essa aula para você. Você vai conseguir consultar ali no seu curso, tá? Para você entender o que é um crime hediondo e todos os detalhes. Gravei vários blocos lá. A única coisa que eu quero ressaltar aqui com você é que o delito de organização criminosa pode ser hediondo. Quando? Quando for uma organização criminosa direcionada, que está aqui, à prática de um crime hediondo ou equiparado a hediondo. Novidade do pacote anticrime, potencial demais para sua prova, tá? Tudo bem. Próximo item, 2.7. Olha só. Figura equiparada. Vamos para o próximo delito. Então, o artigo 2º, parágrafo 1º, ele traz uma figura equiparada. Tá? O que é uma figura equiparada? Vai receber a mesma pena do delito que a gente acabou de ver, que é o delito do artigo 2º caput, que é o delito de organização criminosa propriamente dito. Tá? Essa figura equiparada vai ter a mesma pena, só que ele vai ser uma conduta totalmente diferente. Beleza? Então aqui a gente está analisando outro delito. No 2.7 é outro crime, que vai ter a mesma pena do delito que a gente acabou de analisar, que é o artigo 2º caput. Excelente. O que temos aqui? Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Aqui nós temos uma espécie de obstrução à justiça aplicada no contexto da criminalidade organizada. Aqui eu vou ter a conduta daquele que impede a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa, e quando a lei fala no verbo impedir, é aquele que impossibilita totalmente a continuidade da investigação. Aquele que impede é aquele que impossibilita, a investigação não avança mais, ele praticou algum ato que impediu a continuidade dessa investigação. Já aquele que embaraça, que é o outro verbo que está aqui, né? O embaraçar, é diferente. Embaraçar é sinônimo de dificultar, ou seja, a investigação fica mais difícil, mas ela não para, ela continua, mas ela fica mais dificultosa. Você tem um ato no sentido de embaraçar, no sentido de atrapalhar. Essa é a diferença desses verbos. Só que os dois vão caracterizar o delito do artigo 2º, parágrafo 1º. Beleza, é só você memorizar. Muito bem. É só isso, professor? Quem dera, tá? Temos mais coisa aqui. Veja,
temos uma polêmica muito grande nesse ponto aqui, ó. A lei, ela trabalha com esses verbos, impedir ou de qualquer forma embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Nós temos uma intensa divergência quanto ao alcance desse termo investigação. E basicamente temos duas correntes. Olha só, você tem que saber isso aqui, tá? Primeira corrente, ó, é isso que nós temos atualmente. Primeira corrente. A primeira corrente vai entender o seguinte: esse termo investigação abrange tanto a fase investigatória quanto a fase judicial. Então a primeira corrente entende o seguinte, olha, embora a lei cite apenas o termo investigação, por interpretação extensiva, nós devemos entender que abrange tanto a fase investigatória, propriamente dita, que está aqui, mas também abrange a fase judicial. Você sabe, a persecução penal tem duas fases, a investigatória e a judicial. A lei só fala apenas na fase investigatória, só cita investigação. Mas essa primeira corrente, ela vai entender o seguinte, olha, na verdade, o legislador ele disse menos do que queria. A gente faz uma interpretação extensiva, tá? Ampliando o alcance desse termo investigação para abranger também a fase judicial aqui da persecução penal. Então, tanto aquele que embaraça ou impede a investigação propriamente dita de uma infração penal que envolva organização criminosa vai responder pelo crime, só que também responderá, para a primeira corrente, aquele que impede ou embaraça a fase judicial dessa infração penal também vai responder pelo crime, embora o legislador tenha usado apenas o termo investigação. Se utiliza, portanto, de uma interpretação extensiva. Quem que adota essa primeira corrente? Bom, essa primeira corrente, ela é adotada pelo STJ. Pelo STJ. Vários doutrinadores também adotam, tá? O professor Guilherme de Souza Nutti, a professora Cláudia Barros e o Wilson Palermo, né? Você tem o professor Rogério Sanches, o professor Vinícius Marçal e Kleber Masson, vários doutrinadores adotam. E o STJ adota essa primeira corrente. Só que você tem uma segunda corrente. O que a segunda corrente fala, professor? O que eu fiz? Ah, agora deu certo. Voltou aqui. A segunda corrente traz o seguinte, ó. Segunda corrente vai entender de forma diversa. Na verdade, a segunda corrente vai entender que abrange apenas a fase investigatória. Abrange apenas a fase investigatória. Não pode abranger a fase judicial. Porque a lei só cita investigação. Só fase, por exemplo, de inquérito, né? A lei não cita a fase judicial aqui. A segunda corrente vai entender que se a gente colocasse no mesmo balaio aqui, vamos dizer assim, a fase judicial, isso seria não uma interpretação extensiva. Para a segunda corrente, isso seria uma analogia. E seria uma analogia para prejudicar o réu. Analogia em malam partem. Você sabe, analogia para prejudicar o réu, maléfica ao réu, é proibida em direito penal. Então, para a segunda corrente, só vai ocorrer o delito se for o impedimento ou embaraço da investigação da infração penal que envolva organização criminosa. E não na fase judicial. Se esses verbos forem praticados lá na fase judicial, não haverá o delito, porque a lei só fala em investigação. Ampliar esse alcance aqui para abranger também a fase judicial seria ampliar o quê? A abrangência do crime. O crime ficaria maior, ou seja, o crime abrangeria mais de uma situação, o que é prejudicial ao réu. Seria uma analogia, portanto, segundo o entendimento da segunda corrente, para prejudicar o réu, e não meramente a interpretação extensiva. Por isso, a segunda corrente vai entender que abrange apenas a fase investigatória. Quem adota a segunda corrente? Olha o problema. O STF. O STF adota a segunda corrente, tá? Ou seja, eu tenho aqui, então, uma divergência entre STJ e STF. Você tem doutrinador que adota a segunda corrente, professor Renato Brasileiro,
Por exemplo, tá? E eu vou te mostrar agora, e eu preciso te mostrar, tá? 2 julgados, um do STJ e um do STF, para você ver que há uma divergência. E os dois são de 2021, ou seja, uma divergência recente. Olha aqui, vou te mostrar rapidinho, ó. Isso aqui é o do STJ. Não é razoável dar ao artigo 2º, parágrafo 1º, que é o que a gente está analisando, né? Da Lei 12.850, uma interpretação restritiva, para reconhecer como típica a conduta do agente que impedir ou embaraçar a investigação somente na fase extrajudicial, que é a fase investigatória, mesma coisa, tá? Com efeito, as investigações se prolongam durante toda a persecução criminal, ou seja, durante a fase investigatória e durante a fase judicial, que abarca tanto o inquérito policial, que é a fase investigatória, quanto a ação penal deflagrada pelo recebimento da denúncia, que é a fase judicial também. Não havendo o legislador inserido no tipo a expressão estrita inquérito policial, compreende-se ter conferido à investigação da infração penal, que é o que está citado lá, né, no sentido de persecução penal como um todo, fase investigatória e judicial. Até porque carece de razoabilidade punir mais severamente a obstrução das investigações do inquérito do que a obstrução da ação penal, que é a fase judicial. Como é que vai punir só uma das fases? Isso não é razoável para o STJ. Ademais, sabe-se que muitas diligências realizadas no âmbito policial possuem contraditório diferido, de tal sorte que não é possível tratar inquérito e ação penal como 2 momentos absolutamente independentes. Esse é o posicionamento do STJ. Um julgado de 2019 tem no mesmo sentido em 2021. Decidiu de novo, ou seja, primeira corrente. Tá? Olha o STF. Denúncia oferecida pelo crime de obstrução à justiça e tal, tudo mais. A alegação de inconstitucionalidade, não acolhimento. Atipicidade, ou seja, não caracteriza crime. Atipicidade significa que não está previsto no tipo penal, ou seja, não é crime, mesma coisa que não é crime, da conduta de obstrução à justiça ocorrida após o oferecimento da denúncia. O que está falando aqui para você? Ó, não vai ser crime se essa conduta específica, né, que é uma modalidade de obstrução à justiça da lei de organização criminosa, ocorreu depois do oferecimento da denúncia, ou seja, ocorreu na fase judicial, que começa aqui com o oferecimento da denúncia. Não, apenas na fase investigatória. Tá? Princípio da legalidade penal e proibição de analogia em malam partem, que é analogia para prejudicar o réu. Tá? E esse é um julgado da 2ª turma do STF de 2021, ou seja, o STF adota a 2ª corrente. Então, professor, você me falou tudo isso, estou achando muito interessante, mas como que pode ser cobrado na minha prova? Bom, para o examinador cobrar na sua prova, na prova objetiva, ele vai ter que indicar se ele quer o posicionamento do STF ou do STJ. Tá? Até um tempo atrás, a gente nem ia abordar essa polêmica, mas hoje o nível das provas está subindo. Hoje o nível das provas não é mais a letra da lei, por exemplo. Você tinha uma banca, por exemplo, que só cobrava a letra da lei, que é o Instituto OACP. Se você pegar as últimas provas que ela realizou, ela vem cobrando jurisprudência também. Então, bancas que antes cobravam só a letra da lei, começam a cobrar agora jurisprudência. Por isso, pode ser uma questão difícil da sua prova. E aí, eu não quero que você seja surpreendido. Por isso que eu trago essa divergência. Então, o examinador sabe disso, porque isso aqui todo mundo noticiou. O examinador sabe dessa divergência, pelo menos atual. Pode ser que mais à frente, né, você tenha uma pacificação em algum sentido. Mas não é o que acontece hoje. Então, o que você vai gravar? Você vai gravar o posicionamento de cada um, porque se for cobrado na sua prova, o examinador tem que colocar no comando da questão se ele quer o posicionamento do STF ou do STJ, porque eles divergem frontalmente nesse ponto, tá? Finalizamos aqui o bloco, analisando a conduta e depois a gente continua nesse delito. Grande abraço e bons estudos. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.